pensamento? A gente tem que separar duas coisas, cara. Essa questão de princípio. Tem gente que pode se recusar a defender um cliente porque aquela pessoa cometeu um fato que é contra os princípios dela. Certo. Eu respeito, eu acho que você defende quem você quiser. Claro. Então, você não tem obrigação de defender ninguém. Todo mundo tem direito à defesa, mas aí a gente tem 2 milhões de advogados que a pessoa pode ser defendida por eles, ou a defensoria pública, ou algo do tipo. Perfeito. Mas a pessoa não pode ser excluída da defesa, isso eu concordo plenamente. Agora você defende quem você quiser. Eu tenho um tipo de caso que eu não defendo por princípio, mas não é esse princípio. Não é o princípio de eu olhar para aquele caso e eu condenar aquele fato tanto a ponto de eu não conseguir defender. Entendi. E sim por um princípio diferente. O princípio do quanto eu valorizo a minha profissão e quanto eu valorizo o que eu faço. Certo. Então, se eu pego um processo, eu tenho que estar 100% empenhado em chegar ao resultado que aquele meu cliente almeja naquele processo. O meu dever moral é para com a defesa do meu cliente naquele processo. Ou seja, se tem algum caso em que eu acho que vai existir a possibilidade de que, em algum momento, que seja por um segundo, eu sinta uma parcialidade no momento de eu defender, eu prefiro não pegar. Entendo. Isso se aplica hoje, para mim, no caso do estupro de vulnerável. Perfeito. Então, se o estupro de vulnerável... eu tenho muito tempo de profissão, então já tentaram mentir para mim de todas as formas possíveis. Então, eu sento com o cliente. Se eu sentir que ele é inocente, cara, eu pego e vou embora. E meto bala. Agora, se eu sentir que o cara é culpado, eu não pego. Eu ia te perguntar exatamente isso. Os clientes, então, nem sempre eles são sinceros nesse ponto, mesmo sabendo que você vai defendê-lo nesse processo específico. Não, eu já vou entrar nesse assunto, então. Tá, já vou entrar porque é interessante. Fechou. Então, essa questão do estupro de vulnerável, por quê? Porque eu tenho uma filha pequena e eu acho que pode chegar algum momento nesse processo em que eu me depare com uma dinâmica em que eu fale, porra, será? E nesse momento, eu não vou ser um bom advogado. Então, eu prefiro não pegar o processo do que correr o risco de chegar num momento do processo e eu não ter sido capaz de defender aquele cara do jeito que eu deveria defender. Então, é esse princípio que me motiva a não pegar esse tipo de caso. Perfeito. Nessa questão que você falou, cara, o ser humano é ser humano, independente dele ter cometido um crime ou não ter cometido um crime. Certo. Então, eu já cansei de pegar cliente que tenta se defender para mim. Então, ele cria na cabeça dele uma versão que ele pensa, ele tá preocupado com o julgamento que eu vou ter a respeito da conduta dele. Então, ele vai e ele tá falando e eu percebo que ele tá se defendendo. Enquanto eu preciso da sinceridade. Até para poder defender ele, eu preciso da sinceridade. Né? Exato. Até porque ele pode... Ele pode colocar você em contradição com alguma prova, alguma coisa assim. É horrível. Esse primeiro caso que eu peguei em Brasília, meu cliente, ele estava sendo interceptado telefonicamente. E eu conversei com ele e falou, não, cara, eu não faço isso. Olha aí. Eu não faço mais, eu fiz, mas já faz 2 anos que eu não faço. Eu falei, pô, tem certeza? Tem. Eu era moleque, né? Eu tava começando. Eu sentei com ele, com o delegado falou pra ele assim, então, você vai falar? Ele falou assim, cara, eu não faço isso, eu não faço. O delegado falou, peraí. Deu 5 minutos, ele voltou com interceptação telefônica. Toma aqui. 2 anos do cara fazendo cagada. E eu fiquei lá com cara de tacho, né? Exato. Como é que não fica, né, velho? Aprendi da pior maneira. Você tem que olhar, na hora lá você olha pro cara e fala assim, e ainda conseguiu sair com o cara lá em liberdade, hein? Passou uma dessa e ainda conseguiu tirar o cara de lá. Olha que beleza. Poxa. É difícil. Nossa. Mas eu já tive cliente, por exemplo, que achou que eu era policial civil, cara. Disfarçado. Caramba, velho. Eu fiquei uma hora conversando com o cliente e o cliente tava se defendendo, até o momento que eu citei o nome de um parente dele ali, que o irmão dele tinha me passado, e aí que ele acreditou que eu era advogado dele, porque ele tava crente que eu era um policial civil infiltrado ali pra tentar arrancar dele a verdade. E ele falou com você, não, cara, ainda bem que eu pensei que você tava tentando, era confissão aqui. Ele falou isso com você, literalmente? Exato. Depois, quando ele se soltou, quando deu aquele... Ufa... Começou a falar. Caralho. Ele falou, cara, eu tinha certeza que você era da polícia. Como? Mas eu não tenho como imaginar a situação, até porque no lugar da pessoa também, a gente quando tá, o que você falou, quando a gente tá numa situação, tipo, é a cara do fudeu, né, que você falou lá no início, a gente não pensa, cara, realmente, analisando esse contexto, são umas coisas que a gente não imagina, né, cara, no dia a dia ali.
E prisão em flagrante ali, por exemplo, você vai de madrugada, o cara tá raciocinando zero ali também, né? Porque no processo especificamente, quem é investigado, quem é, no caso, acusado, pode mentir, né? Não, teoricamente não tem nenhuma represália em cima disso, correto? Não, no Brasil a gente não tem o perjúrio, o cara pode mentir à vontade. Como é que é? Ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo, né? Especificamente. Mas isso também mas isso acaba atrapalhando na sua defesa? Não. Ou você acha que no fim das contas você vai dentro do que você acredita naquele processo? Não, se o cliente mentir para mim, atrapalha muito. Eu não aceito mais esse tipo de coisa hoje em dia. Se eu sentir que o cliente está mentindo ou se eu descobrir que ele mentiu, eu saio fora do processo. Você já tem eu preciso saber o que aconteceu. Você já fala isso com eles quando começa a coisa? No primeiro dia. É mesmo? No primeiro momento. Eu deixo duas coisas muito claras com meus clientes. Primeiro, se mentir para mim, eu tô fora. Sim. E segundo, quem toma as decisões sou eu. Entendi. Então são duas condições. Ou o cara me contrata, ou o cara não me contrata. Se ele não quer essa condição, não me contrata, tudo bem. Mas eu sou do tempo do que é combinado não sai caro. Então eu falo isso no primeiro dia. Antes da pessoa sentar e assinar um contrato comigo, eu tô dizendo para eles, eu tomo as decisões. E você pode não gostar da decisão que eu vou tomar, mas eu vou tomar a decisão. E se você não quiser, contrata outro advogado.